Ricardo Nunes, também o Tarcísio de Freitas, o governador, e o Lula, né, o Ricardo Nunes, que inclusive é o atual prefeito de São Paulo, que está tentando a sua reeleição. Saiu uma pesquisa da Paraná Pesquisa que trazem assim, o perfil dos três, como eles se comportariam e como está o governo deles, né, até agora. Para você ter uma ideia, o prefeito Ricardo Nunes aparece com uma aprovação de 56,7% na pesquisa do Instituto Paraná, uma melhora de 4 pontos percentuais em relação a maio. Do total, 5,2% classificam a gestão do prefeito de São Paulo como ótima. 29,8% consideram boa e 37,3% opinam por regular. Apenas 24% avaliam a atual administração entre ruim, 10,9%, e péssima, 13,1%. Foram ouvidos 1.096 eleitores entre 9 e 13 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos. E a pesquisa também questionou os eleitores paulistas sobre a gestão de Tarcísio de Freitas, aprovada por 67,6%. Desse total, 12,8% avaliam a atual administração como ótima, 32,3% como boa e 35,8% consideram regular. No caso do governador, a avaliação melhorou 2,3 pontos percentuais em relação a maio. E a última avaliação é de Lula. Entre os eleitores paulistas, subiu apenas 0,6 pontos percentual. Foi para 56,2%. A administração petista é avaliada negativamente por 39,6%, o maior índice de rejeição entre os gestores pesquisados. Agora, um comparativo aqui, Marcelo, para a gente começar o debate. O Tarcísio parece que teve uma aprovação até maior do que a do Lula. No estado de São Paulo, o Tarcísio está se destacando, né? Ele tem feito muitas ações aí que chamam a atenção, o povo, a população, né, tem gostado das ações, né? Vamos ver se toda essa movimentação que ele tem feito vai perdurar, né, ao longo do mandato. Ele vai começar a tocar em áreas sensíveis agora, né? Por exemplo, vai começar a tocar na Cracolândia, né? Vai mudar de uma área para outra, tal. Nós já estamos vendo, né, em várias regiões que quando você toca em áreas sensíveis, né, começa a vir um turbilhão, né, de entidades, políticos, tal, para te atacar sem propor, né? Ninguém quer mexer no problema. Quando alguém vai mexer no problema, só vem atacar. Propor, ninguém vem propor, né? Então, vamos ver como é que ele vai sair nesse contexto aí. Eu creio que ele, com a habilidade que ele está criando, ele deve se sair com muito bem, né? Com base naquilo que ele já tem feito. Já o Ricardo Nunes, ele tem feito um trabalho também razoável lá em São Paulo, né? Entrou depois do Bruno Covas, né? Do falecimento do Bruno Covas. Está se mostrando aí um gestor, né? Tá lá indo nos lugares, fazendo tal, né? Rebatendo críticas quando elas existem, fazendo coligações, né? Está também loteando bastante ali a prefeitura, né? Em troca de apoio. Isso a gente sabe o que pode acontecer, né? O governo federal é prova disso. Ele para rifar alguém no governo federal não precisa muito. Então, essa cooptação de partidos, né, em troca de apoio, às vezes pode ter um revés perigoso, né? Pode ter um revés perigoso, mas está com uma aprovação interessante aí também, né? E no caso do Lula, né, o Lula está ali equilibrado, né? Está equilibrado, apesar que são gestões diferentes, né? São 3 níveis de gestões, mas ele continua ali equilibrado. Seria interessante, né, que a pesquisa em que pesem são análises empíricas, né, que movimentam aí tal, para a gente ter uma noção e tudo mais, são análises bem diferentes, né? Seria interessante o Ricardo Nunes com outros personagens para a prefeitura, né? No caso do Tarcísio, o Tarcísio já tem como bater com o Lula, né? Porque ele pode ser um potencial candidato à presidência em 2026, né? Então, aí já é uma pancada diferente, né? Mas é interessante para a gente ver aí a sensação, né, do povo paulista acerca desses 3 personagens aí que estão na linha de frente aí da gestão pública, tanto do estado de São Paulo quanto do Brasil. Ô, Nicolau, gostaria de ouvir a sua opinião também nessa questão aqui da pesquisa.
porque estão trazendo aí os 3 nomes, vamos dizer assim, que na atualidade são os 3 nomes do país hoje, né? Se a gente falar em governo de estado, o Tarcísio tem o maior destaque em todo o país. No caso do Nunes, é o prefeito da maior cidade do país, a grande capital do país, e o Lula, né, que é o nosso presidente, quer queira ou não, é o nosso presidente, independente de lados, enfim, porque a gente sabe que existe o lado que apoia e o lado que não apoia. Mas nesse quesito aqui, o que você vê para um futuro próximo? Porque numa pesquisa anterior, o Boulos parece que hoje ganharia a prefeitura de São Paulo. E agora o Ricardo Nunes vem crescendo também, que nem nessa última pesquisa cresceu 4 pontos. É um grande índice, né? Para uma pesquisa em pouco tempo. Você acha que até a eleição as coisas mudam? Você acha que vai ser equilibrada na questão de um futuro entre Lula e também o Tarcísio? Como é que você está vendo isso, esse desenho que está sendo feito, né, articulado agora? Na verdade, o Tarcísio ele deve dar o apoio para o Nunes, Ricardo Nunes, com certeza. Eu acho que eles estão fechando, né? Se não sair alguém do partido dele, né? Republicano, porque o Ricardo Nunes é do PSDB, né? Ou não? MDB. PMDB. PSDB era o Covas, né? O Covas, Bruno é o MDB. E aí eles fecharam, tal, foi naquela época com Dória, né? Que o Dória apoiou eles. O Covas já estava doente, inclusive, né? Já estava bem doente. Mas o Ricardo Nunes, eu acho que ele é bem articulado. Ele é um cara que tem feito um bom governo de São Paulo. O fato do bolo sair, queimar na largada, isso aí é aquela velha que chama de coelho, de como é que é? Cavalo paraguaio? Não seria nem bem cavalo paraguaio. É aquela corrida de cachorro, eles põem o coelho na frente, aquele mecânico, né? Que sai correndo na frente, parece que vai ganhar, depois ele recolhe e aí fica na corrida. Mas ele é assim, como o PT, eu acho que PT, PSOL, dificilmente eles conseguem ganhar a eleição em São Paulo atualmente. Não vai conseguir, porque São Paulo tem uma experiência muito ruim em relação a isso. Eu acho que é um lance inicial, porque o Boulos também é um nome em evidência, foi bem votado acho que foi o mais bem votado no estado de São Paulo para deputado federal, apesar dele querer fazer um estilo mais elegante, né? Que nem faz o Haddad, né? Não tão popular, mas ele tem atos, né? Muito inconsequentes. Então, acho que assim, a maioria da população de São Paulo não colocaria ele. Eu acho que o Ricardo Nunes tem toda a condição de se reeleger. Eu acho que é considerado uma reeleição, né? Apesar dele não ter sido eleito prefeito, e sim vice-prefeito, mas eu acho que é como se fosse uma reeleição. Ele não poderia, numa próxima eleição, sair candidato novamente. E o Tarcísio deve pôr o apoio nele, acredito que sim. O Tarcísio tem feito um bom governo, o Tarcísio tem se mostrado um cara muito coerente, eu acho até muito mais do que o Bolsonaro, né? Porque ele abriu o espaço para o Tarcísio, mas ele tem se mostrado muito mais equilibrado, negociador, ouvindo todas as partes. Já visto aqui que o nosso prefeito aqui de Santos também, o Rogério Santos, tem tido um bom entendimento com o Tarcísio. Então, eu acho que tem tudo para que essa prefeitura permaneça na mão do Ricardo Nunes. E agora estão nessa parceria, inclusive, da mudança, né? De tirar aquela Cracolândia, de tirar lá da Avenida São João, da Avenida Ipiranga, lá daquele espalhado no centro, colocar no local lá no Bom Retiro, apesar de ter muita gente contra, mas é um local que tem mais UPAs, que tem mais hospitais, que tem mais condições de tratamento, já que a legislação federal não permite, né, a internação compulsória. Então, é uma solução paliativa que eles estão achando e eu acho interessante. E o Ricardo Nunes tem concordado, porque a população de São Paulo é que sofre, né? Aqueles quebra-quebra, porque para mim aquilo não é nem direito de ir e vir, aquilo para mim é crime, né? Quebrar vidro de carro, quebrar carro. Isso aí já é uma outra discussão que a gente pode falar depois. Mas eu acho que politicamente eles estão se entendendo muito bem. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que as chances do Ricardo Nunes se eleger... O Boulos é um inconsequente, um agitador. Ele vai sair na frente, disparou na frente agora, mas dificilmente ele consegue ganhar. Que nem o Haddad. O Haddad foi prefeito para uma vez só de São Paulo, para nunca mais. Também não se elege mais nem para prefeito, nem para governador.
É óbvio que o cara está na mídia, né? Então, dificilmente, numa pesquisa, é um nome que vem à cabeça, às vezes, de algumas pessoas. Ô, doutora Michele, essa questão aqui, a gente está vendo o Tarcísio, o Lula e o Nunes, né, os três gestores, né, eles estão em ação. Nós não estamos falando de um nome que ainda não assumiu, que a gente não sabe como é. Quer dizer, os três, a gente já deu para perceber como eles agem, né? Sendo o Tarcísio e o Lula nos 6 primeiros meses, e o Nunes um pouco mais, aí, desde a morte do Covas, que agora está sendo até indicado para ser reeleito em São Paulo. Tanto que até o Ricardo Salles, que é o braço direito do Bolsonaro, foi vetado pelo Valdemar da Costa Neto, justamente porque o Valdemar, que é o dono do partido PL, ele achou que o Nunes tem mais chance do que o Ricardo Salles, porque já faz um trabalho. Mas o que a gente vê desses três é que o Tarcísio cresceu, e cresceu muito, o Nunes também vem crescendo, e o Lula não cresceu. O que está atrapalhando o presidente Lula? São as viagens, doutora? A passeio no Brasil, parece-me que é isso, porque além dos gastos gigantescos com essas viagens, a gente tem a pergunta aí que não quer calar. Quando é que ele vai começar a trabalhar? Porque até então, né, o atual presidente, infelizmente, só viajou e não trabalhou. É preciso que ele comece a trabalhar pela população, né? O povo sofre, infelizmente. O Nunes, me parece que está indo muito bem, faço votos aí de que ele venha para a próxima eleição, ainda mais junto com o Tarcísio, que também está realizando um excelente trabalho, duas pessoas que estão se mostrando muito boas para o governo, né, onde estão aí na sua gestão. E é sempre bom que as pessoas analisem a vida de quem você vai eleger. O Nunes, por exemplo, é um grande empresário, tem uma empresa com mais de 400 funcionários, então ele entende de finanças, de gestão, né? O Tarcísio, por sua vez, ele era analista de finanças da CGU, né, da Controladoria Geral da União. Então, assim, são pessoas capacitadas. O Nunes é um grande empresário, foi 2 vezes vereador, e o Lula, infelizmente, como disse um colega aí, repórter, a gente não sabe qual que é o diploma dele. Mas, independente de qualquer coisa, no Brasil é permitido, né, que a pessoa não tenha diploma. Porém, ele precisa começar a trabalhar, né, gente? Tá difícil.